triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesse momento em que nós queremos refletir a partir das palavras de Tiago, no capítulo 2, verso de número 12, onde ele diz o seguinte: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Que Deus nos abençoe ao refletirmos em sua palavra. Podem sentar-se. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. O hino da independência é um dos símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. A sua letra foi composta por Evaristo da Veiga e a música é de Pedro de Alcântara, mais conhecido como Dom Pedro I. Conta a história que a música foi composta pelo primeiro imperador brasileiro às 4 da tarde do mesmo dia em que ocorreu o famoso Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, portanto há 199 anos atrás. O hino da independência, que hoje é conhecido como hino da independência, foi inicialmente adotado como hino nacional brasileiro, porém, com o passar dos anos, Dom Pedro I passou a perder popularidade no Brasil, culminando com a sua abdicação ao trono. Ele fez um auto-impeachment, saiu do governo e assim o hino, composto por ele, acabou sendo substituído como hino nacional por outro que nós conhecemos. Entretanto, o hino composto naquela data, conhecido como hino da independência, continua sendo lembrado pelos brasileiros ano após ano, especialmente no 7 de setembro. Um outro trecho do hino da independência diz assim: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A gente sempre se pergunta o que esse hino quer dizer com os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil. Os grilhões lembram escravidão, portanto, ausência de liberdade. Os grilhões que nos forjavam, diz o texto do hino da independência, da perfídia astuto ardil. Perfídia é traição, deslealdade, e astuto ardil, uma artimanha, uma estratagema astuta e má. Portanto, o hino trata de liberdade dessa perfídia e astuto ardil. Liberdade. Liberdade é o tema do hino da independência, mas é uma liberdade muito específica. O hino trata de liberdade política, liberdade de uma nação. Basta nós lembrarmos que a independência aconteceu justamente porque o Brasil, nessa época, era dominado por um outro país, no caso, Portugal. O Brasil era colônia portuguesa. E a corte portuguesa havia se mudado para o Brasil. Isso em 1807, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que havia invadido Portugal, porque Portugal não havia obedecido uma ordem de Napoleão. E a ordem chamava-se Bloqueio Continental. A ordem de Napoleão, o rei da França, que havia dominado a Europa nessa época,
era que todos os países europeus deveriam comprar produtos industrializados da França e não da Inglaterra. Era a ordem de Napoleão. Porém, os portugueses não obedeceram a essa ordem de Napoleão. Os franceses, então, invadiram Portugal e a coroa portuguesa foi obrigada a se mudar para o Brasil. Assim, o Brasil, tornou-se a sede do reino português. Era a primeira vez que isso acontecia na história. Era a primeira vez que uma colônia europeia se tornava a sede de um governo europeu. O primeiro grande feito, a primeira grande ação da coroa portuguesa residente agora no Brasil, 1807, foi a abertura dos portos. Até então, apenas navios portugueses poderiam ancorar, enfim, descarregar suas mercadorias nos portos brasileiros. E com a chegada da coroa ao Brasil, os portos foram abertos também para outras nações. O Brasil, enfim, poderia negociar com outros países que não apenas Portugal, o país dominante. Essa abertura, obviamente, gerou uma série de benefícios, uma série de possibilidades para os comerciantes aqui no Brasil. Depois de algum tempo, o rei português recebeu uma carta dizendo que se ele não retornasse para Portugal, ele seria destituído do trono, sofreria um impeachment. Foi assim que Dom João VI, rei de Portugal na época, voltou para a sua terra natal em 1821. Mas o seu filho, Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, ficou no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. Portugal, agora restabelecido em sua pátria, tendo expulsado os franceses, queria retornar ao seu poderio. E um desses objetivos de Portugal agora era novamente transformar o Brasil em uma colônia. Ou seja, o Brasil deveria dar um passo atrás, voltando a negociar somente com Portugal. O Brasil não tinha liberdade de negociar mais com outros países. Os portos foram novamente fechados, mas já era tarde demais. A elite brasileira percebeu a perfídia astuta, certo? A elite brasileira percebeu a perfídia astuta e ardil estratagema da coroa portuguesa e, aliando-se ao filho de Dom João VI, o Pedro de Alcântara, proclamou a independência. 7 de setembro de 1822. O Brasil disse não, nós não queremos voltar a ser colônia portuguesa, queremos ser um país livre. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E o resto da história todos nós conhecemos. Dom Pedro I, o começo da dívida externa do Brasil, com Portugal cobrando 2 milhões de libras como indenização, e a história continua. Meus irmãos, o fato é que o Brasil não se tornou um país livre. Se tornou independente, sim, como nação do seu país colonizador, mas não se tornou livre no real e pleno sentido da palavra. Basta a gente observar que até 1888, ou seja, 67 anos ainda depois de ficar a pátria livre politicamente, ainda havia povos escravizados no Brasil, povos de origem africana escravizados. E se hoje nós discutimos, a nossa pátria discute a democracia, os grilhões que nos forjavam continuam, só que com outros nomes. Pode ser a desigualdade social,
a fome, o racismo, o preconceito, os altos impostos, a falta de educação de qualidade para os nossos filhos, a falta de um acesso digno à saúde, a recursos de saúde, enfim, 199 anos do grito da independência, ainda não raiou a liberdade plena e verdadeira no horizonte do Brasil. E cá entre nós, não irá raiar tão cedo. Na Bíblia, amados irmãos, nós encontramos vários exemplos que mostram o quanto o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, também desejou viver em uma terra livre. Em uma terra livre, livre da dominação de outros povos, livre da escravidão, livre de autoridades opressoras. O povo de Israel sofreu muito com isso. Desejavam ser livres em uma pátria que fosse só sua, livres para viver a sua fé, serem livres de fato como uma nação, mas os seus planos também foram frustrados. A peregrinação em direção à Nova Sião, a terra que emana leite e mel, depois da independência proclamada por Moisés, ao tirá-los do Egito, essa independência, essa liberdade plena, demorou a acontecer. Na verdade, até hoje, não aconteceu. Mas o povo sempre de novo renovava as suas esperanças. Renovava as suas esperanças, e os profetas, mandados da parte de Deus, foram mandados para anunciar com coragem e com ousadia quais eram os motivos pelos quais aquela plena liberdade ainda não havia acontecido. Quais eram os grilhões, quais eram as astutas artimanhas que impediam o povo de ter plena liberdade. E esses profetas, podemos citar alguns. Amós, por exemplo, ele fala contra os altos impostos. Amós capítulo 5, verso 11. Para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles, eles usam o dinheiro que receberam de multas injustas. É o profeta Amós falando contra os altos impostos, as multas injustas. Jeremias também. Jeremias acusou os que não pagavam salários justos e ostentavam casas luxuosas conquistadas com a exploração do povo. Jeremias 22, 13 e 15. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e com desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as casas dos outros? Josias, diz Jeremias, Josias, o teu pai, Josias foi um dos reis de Israel, descendente de Davi. Josias, o teu pai viveu uma vida normal, diz Jeremias, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Aqui nós vemos Jeremias apontando o dedo para a perfídia, astuto, ardil do tempo de Josias. O profeta Isaías também alertou sobre leis injustas, sobre a exploração dos mais vulneráveis. Isaías capítulo 10, versos 1 e 2. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres e nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. A coleção é grande. Samuel, em seu primeiro livro, registra palavras que ele proferiu contra o rei Saul. Samuel diz assim: a revolta tua, Saul, a tua revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado
como é o pecado da idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Mas não pensem que os profetas do tempo do Antigo Testamento foram mandados por Deus apenas para falar contra as autoridades, não. Os profetas também falavam e apontavam que o problema não estava apenas nas autoridades, mas também no povo. Também no povo. Quase sempre o alerta, os alertas que esses mesmos profetas, Amós, Jeremias, Isaías, Samuel, os alertas que eles traziam eram obviamente pontuais e de acordo com a situação vivida pelo povo, mas quase sempre envolviam idolatria. Idolatria. Envolviam a necessidade, portanto, de arrependimento, mas envolviam também esse grave pecado. Olha o que Jeremias escreveu. Jeremias faz uma pergunta: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis e as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas ruas de suas cidades e nas ruas de Jerusalém? A idolatria continua sendo um sério problema em nossas sociedades modernas. E não pensem vocês que eu estou falando da adoração de imagens. Não é isso. A polarização política atual revela um grave erro em nossa sociedade, em nossa civilização. A polarização política atual revela idolatria. Idolatria que pode ser idolatria a uma causa, pode ser idolatria a um determinado político, a uma determinada visão de mundo. É um tipo de idolatria. Segundo um importante pensador cristão da atualidade, a nossa sociedade moderna, ao remover Deus do centro da vida, colocou algo como substituto de Deus. E esse algo que a sociedade coloca como substituto de Deus é um ídolo. Aliás, o nosso reformador, Martinho Lutero, já alertava quanto a isso lá no Catecismo Maior, quando ele trata do problema da idolatria, no primeiro mandamento, ele diz assim: aquilo, pois, a que prendes o teu coração e em que confias, isto é propriamente o teu Deus. Ou seja, qualquer coisa que é colocada acima ou ao lado de Deus é idolatria. Por isso, o dinheiro, a ciência, as causas ideológicas ou então causas políticas são os principais ídolos de nossa sociedade moderna. Se a sociedade moderna tira Deus do seu lugar, a própria noção de pecado também já não existe mais. Também o pecado, como a causa maior da depravação da humanidade, é colocada de lado, é substituída por alguma outra coisa, por alguma ideologia social ou política. Pode ser um partido, um líder, pode ser uma causa ideológica, enfim. Isso é colocado como a preocupação maior do indivíduo que briga, que luta, está disposto a dar a vida por aquela sua causa, como se a imposição do seu regime de governo ou do seu político fosse uma espécie de remissão ou salvação para a pátria. Quando o primeiro mandamento é negligenciado, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Quando esse primeiro mandamento, quando Deus, o Criador, é substituído por ídolos ou por causas ideológicas, ou quando é substituída pela cega devoção a determinados líderes, a pessoa foca na discórdia e o outro é sempre o mal.
O outro é a personificação do mal. O outro que pensa diferente é o próprio Satanás ou algo parecido. E o perdão, a possibilidade de perdão e de amor ao próximo acabam sendo deixadas de lado como possibilidades de conciliação, possibilidades de união para caminhar em conjunto na direção de um ideal maior. O raiar da liberdade no horizonte, sempre que Deus é tirado do seu lugar, esse raiar da liberdade transforma-se em uma miragem que fica cada vez mais distante. A Jerusalém Celeste, descrita na Bíblia, é descrita como a terra onde haverá paz e justiça plena. Isso é uma grande esperança já no tempo do Antigo Testamento. E quando os profetas falavam dos problemas sociais, eles também, sempre de novo, lembravam das esperanças celestiais do reino dos céus, a Jerusalém Celeste. Em termos políticos, em termos humanos, esse mundo nunca verá essa paz plena e verdadeira, nunca verá justiça plena em termos políticos. A liberdade da qual o hino da independência trata é diferente da liberdade sobre a qual o texto bíblico nos fala. É diferente. E a história do povo de Israel nos mostra isso, que o ideal celeste, o ideal de paz e justiça plena só é de fato alcançável através de Jesus, através da obra de Deus em nosso favor, que vence aquele que é o grande mal que causa a divisão. O pecado e a morte. Por isso, como povo de Deus, como filhos de Deus em Jesus Cristo, enquanto vivemos aqui, precisamos sempre de novo ouvir essa séria recomendação do apóstolo Tiago, que aí está: falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Tiago reflete aqui, nessas suas palavras, a paradoxal realidade em que nós vivemos, ou seja, nós estamos no mundo, mas dele não somos. E é nessa realidade em que nós estamos, é que devemos viver sob a lei que nos dá liberdade, a lei de Deus. Que lei é essa? É aquela sob a qual se encontram todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam em Cristo e que aguardam ansiosamente a sua pátria celeste. E enquanto aguardam a pátria celeste, buscam aqui aonde estão ser sal da terra e luz do mundo. Não motivo de discórdia, não motivo de brigas, não motivo de polarização, mas motivo de testemunho, de fé e vida. Vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. É a mensagem do Cristo Salvador, que nos liberta do pecado, nos liberta da morte eterna, ao dar a sua vida por amor a nós, e anuncia assim o perdão para o grande mal que provoca todo tipo de divisão, e todo tipo de discórdia, e todo tipo de contendas com as autoridades também. É a superação do pecado que nos dá a plena liberdade em Cristo. As palavras de Tiago, portanto, são um convite amoroso, um convite para vivermos como pessoas que, pela liberdade recebida agora se comprometem no serviço de amor ao próximo. É um chamado para uma responsabilidade, para um compromisso com a sua verdadeira pátria que está nos céus, mas sem deixar de sermos seduzidos aqui neste mundo por ídolos ou pela idolatria a pessoas, líderes, partidos ou ideologias humanas. Não devemos nos deixar seduzir por esse tipo de idolatria. A recomendação de Tiago, portanto, é muito pontual.
Fale e vivam. Fale e vivam em suas relações políticas e sociais, terrenas, brasileiras e eternas. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Liberdade que nos compromete com o próximo. Essa lei nos compromete com o nosso próximo em bondade, em mansidão, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus. É a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Por isso, continua o apóstolo Paulo, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, toda polarização política, toda polarização que demoniza o outro, abandonem, poderíamos incluir aqui nessa lista de Paulo. E ele continua, nada de gritarias, nada de insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Essa é a lei que nos dá liberdade, uma liberdade comprometida em amor e perdão com aquele que está à nossa volta. É desse sal e dessa luz que a nossa pátria amada precisa, para que brilhe a verdadeira liberdade em seu horizonte. Que assim seja. Amém. Que a graça e o amor de Deus, que vão muito além da nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Para encerrar esse momento das ofertas, quem tiver a sua oferta de louvor, de gratidão, poderá então trazê-la durante o próximo hino.
coloquemos em pé. Momento de oração. Nós queremos incluir então pedido pela chuva, né? Que Deus nos abençoe, né? Com essa dádiva, estamos realmente precisando, né? Que Deus nos atenda também, né? Vamos pedir. Aniversário de casamento da Marcilene e do André é hoje mesmo, dia 4/9, 11 anos. Vamos incluir, né, em nossa oração. Mais algum pedido, agradecimento? Pela nossa pátria também, né? Deus abençoe. Falamos com Deus em oração. Gracioso Deus e Pai, estabeleceste a tua Santa Igreja para anunciar vida e salvação ao mundo dominado pelo pecado e pela descrença. Envia fiéis ensinadores para levarem a tua palavra de paz e perdão, que o mundo tanto carece. Deus gracioso e Pai, nos ordenaste a amar os nossos inimigos e a fazer o bem aos que nos odeiam. Dá-nos sabedoria para falarmos bem uns dos outros, mesmo que eles falem mal de nós, e os nossos corações sejam regidos pela humildade, para seguirmos o exemplo de teu amado Filho, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de nós. Amado Deus e Pai, concede-nos governantes íntegros e fiéis que procurem cumprir os seus deveres como líderes de nossa pátria e de